repente a casa volta a ser um lar. De repente a gente senta pra ouvir. Só agora a gente para de exigir. De repente a gente volta a amar. De repente dá saudade de abraçar. De repente protegemos os avós, mas na verdade sempre estiveram sós. De repente o nosso barco se encheu. De repente não há rei nem plebeu. De repente todo mundo quer remar, mas sem comandante não saímos do lugar. De repente a gente lembra que pecou. De repente só Jesus é o Senhor. De repente o bem vence o mal. Já não importa o que se fez no carnaval. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio para essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio para essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. De repente tudo volta ao lugar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, de repente as coisas mudam. O importante é a gente estar na Tua presença, Senhor Deus, e não sairmos dela. Mesmo que tudo possa estar dando errado, mesmo que tudo possa estar, Senhor Deus, de uma forma que não pensávamos em estar, mas sabemos que existe uma promessa e que de repente vai voltar tudo para o lugar. E é por isso, Senhor Deus, que eu busco a Tua presença neste momento, Senhor Deus, falar sobre esta palavra, Senhor Deus, sobre nada pode impedir o Teu agir, nada pode me impedir de servir ao Senhor, nada pode me distrair para que eu possa deixar de lado e fazer Tua obra relaxadamente, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, eu sigo o exemplo desses heróis da fé, que tiveram, Senhor Deus, essa responsabilidade de buscar o Senhor, não importando a dificuldade, não importando, Senhor Deus, as ameaças, não importando, Senhor Deus, nada que possa impedir, porque eu sei que eu servindo ao Senhor, eu vou ter um plano perfeito. Eu sei que eu vou servindo ao Senhor, Pai, eu sei que Tu vai estar do meu lado. O Senhor será o meu médico, será o meu plano de saúde, será a minha aposentadoria, o Senhor será a minha solução, a minha esperança. É Jesus, aquele que morreu na cruz e deu a sua vida por você, por mim, para que nós tenhamos esperança, mesmo que eu morra. Não, pastor, não tem solução para a morte? Tem. Jesus é a solução porque Ele venceu a morte. E é por isso que nós temos que estar sempre guardando. Só há um remédio para essa ferida, Jesus, Jesus, Jesus,
existe outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E por isso eu quero trazer essa palavra para você em nome de Jesus. Porque não tem como. Eu lembro de Josué, amados, quando Moisés veio a falecer e deixou tudo na mão dele, 3 milhões de pessoas para entrar numa terra prometida, que ele já tinha andado 40 anos no deserto. E Moisés passou, ó, daqui para diante é você que vai levar esse povo. Como que ele ia levar um povo que Moisés por tantos anos se preparou? Ele passou o cajado para Moisés. E Deus falou, ó, meu servo é morto. E você vai assumir daqui para frente, ser corajoso. E no versículo 9 ele fala a palavra-chave. Não foi isso que eu te ordenei, ser forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Como que eu vou deixar de servir o Senhor? Por mais que venham situações adversas contra a minha vida, eu não posso deixar de servir o Senhor. Eu não posso me distrair nem olhar para trás. Hoje eu botei um versículo na igreja, né? Aquele que botar a mão no arado, não posso olhar para trás, eu não posso me distrair. Eu não posso sentar numa janela que nem Eutico ficou sentado numa janela, dormiu e caiu para o lado de fora. Por que ele caiu para o lado de fora? Ele caiu para o lado de fora porque o coração dele estava mais para fora do que para dentro, ele estava querendo ir para casa. Amados, a gente quer plateia, a gente quer multidão, mas não é multidão, é dentro de você, é dentro de mim que nós vamos perseverar até a morte. E morte significa que você estará salvo. Agora, temos que fazer algo no Senhor. Amados, Josué podia chegar, pegar esse cajado e falar assim, não, eu não quero levar esse povo não. Esse povo é desobediente, esse povo fez bezerro de ouro, esse povo criticou Moisés, esse povo fez isso, fez aquilo. Eu vou conduzir esse povo não merece. Josué podia ter saído fora, amados. Mas ele disse, Deus falou, eu estarei contigo. Não foi isso que eu te ordenei, ser forte e corajoso. Capítulo 1 de Josué, versículo 9. Não tenha medo, não fique assustado. Porque a gente fica assustado com as situações, eu fico assustado. Tem hora que eu falo, Deus, não vou conseguir. Como que eu vou conseguir estimular pessoas olhando para a minha vida, às vezes, com problemas, com situações difíceis, que eu olho que não tem solução no momento? Mas eu sei que eu andando no Senhor, essa solução vai surgir, porque aí eu vou ter um aparato, eu vou ter uma confiança, eu sei que eu estou no caminho, e esse caminho eu sei que Deus vai estar comigo, quando eu ando com Ele, quando eu estou na promessa, quando eu estou fazendo algo para Deus, as demais coisas são acrescentadas, porque Ele diz, Jesus disse, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, e por que eu vou parar? Eu vou olhar para mim, para a minha enfermidade, não é minha enfermidade, essa enfermidade pode ser do corpo, mas não é do meu espírito. O meu espírito está ligado com Deus. A enfermidade pode abalar o seu corpo, mas não cala a sua voz, não para de pregar essa palavra, não para de falar, não para de fazer a obra do Senhor. É isso. Está lá em Lucas capítulo 9, aquele que coloca a mão no arado, ele não pode olhar para trás, não pode olhar para lado nenhum, ele tem que olhar, porque ele se comprometeu, Josué se comprometeu, aceitou ali, então vamos à frente, não podemos olhar para o lado. Tem outros versículos que eu queria ver, que eu gosto muito, Salmo 125, de 1 a 2. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abala, mas continua firme para sempre, permanece firme para sempre. Então, amados, para que eu vi, como Josué viu, que o Senhor, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso é Deuteronômio, isso é lei, isso é a palavra de Deus, ele não é filho do homem. Não é? Ele é fiel e será fiel até o fim. Se ele falou, eu te levarei, eu estarei contigo, como ele falou com Josué, estarei com você por onde quer que você andar.
Eu tenho que me apegar à promessa, eu tenho que me apegar à palavra, e eu vou continuar nos caminhos do Senhor, eu vou continuar aquele dom que Ele me deu, eu não vou parar, não vou parar, e eu não quero, e eu quero continuar firme nas promessas, e quem quiser vir comigo, vem, quem não quiser, o Senhor vai comigo. Muitas pessoas se deixam levar para as situações. Eu não posso fazer a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias fala isso em 48, capítulo 48, versículo 10. Eu tenho que permanecer fiel e vou para o embate. Mano, eu lembro de Josafá. Josafá chegou, viu aqueles exércitos contra ele. Ele falou, meu Deus, como é que eu vou lutar com esse povo? Como que eu vou lutar? E olha que Josafá tinha vindo de uma decepção, que ele se uniu a Acabe, ele fez coisa errada. Ele, quando olhou tudo aquilo, ele falou assim, Deus não está comigo? Não, mas ele buscou o Senhor. E o Senhor falou assim, essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Eu vou colocar. E outra coisa, você não vai mexer, você vai botar os levitas na frente e as coisas vão acontecer, porque eles vão lutar entre si. O Deus que faz muralha, mas eu fico lembrando de Noé. Vai no túnel do tempo, entra lá naquela arca, ou seja, eu vou terminar com chuva, ele nunca tinha visto chuva. Para que ele continuou construindo uma arca que ele não sabia nem para quê? E nem sabia como, só ouvindo a voz de Deus. Eu quero construir uma arca pela voz de Deus dentro da igreja, na tua vida, para que você não seja abalado, para que você tenha solução, para que você tenha esperança, porque a minha esperança é o Senhor. É isso que esse louvor está dizendo. Eu quero buscar aquilo que Deus colocou no meu coração, que é o Espírito da esperança, é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito da verdade, é o Espírito de Cristo, que fez ressuscitar a Jesus, também vai fazer ressuscitar e vai fazer ressuscitar você. E eu não quero saber, eu quero abraçar esta causa. Eu não posso desistir. Eu quero fazer com que você também não desista. Eu tenho uma frase desde o meu princípio, do princípio do meu ministério, eu tenho certeza que não é minha, eu dou glória a Deus. Eu peco por excesso de tentar, mas não peco por deixar de tentar. Eu não peco. Eu vou pecar por excesso de tentativas. Eu vou tentar quantas vezes for necessário. Posso pecar sim, posso errar o alvo, mas eu vou tentar de novo, vou bater na porta do trono, vou falar com o Senhor e vou tentar novamente. Eu já vi Ele operar milagres. E eu sei que Ele opera milagres, e eu sei que Ele vai à frente da minha batalha. Ele falou isso para mim, falou para você, Ele fala na palavra dEle, falou para Josué. Os que confiam no Senhor são como um monte no Sião, não se abala, mas permanece firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo desde agora e para sempre, para sempre, para sempre, forever, para sempre, para sempre. Ele vai estar do teu lado, do meu lado. Ele quer que a gente desbrave, porque aí Ele vai tomar conta da sua casa, da sua família. Ele que vai começar a ver e as coisas vão acontecer. Não importa, amados. Eu poderia estar muito bem aqui, largar tudo e deixar tudo de lado, e ver, às vezes, as decepções e falar, não, sabe de uma coisa? Eu estou olhando por lá. Mas Noé não desistiu. Noé viu todo mundo negar. Ele pegou a família dele e falou assim, eu vou construir uma nova. Deus não mandou? Eu vou construir uma arca, eu vou fazer e vamos fazer uma nova missão. Eu tenho outro texto aqui, amados. Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a nos rodear uma grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Se você no capítulo 11, você vai ver Abraão, Isaac, Jacó, Noé, você vai ver Davi, vai ver Josué, vai ver tantos homens, heróis da fé, que não desistiram, e perseveraram. Eu estou no mesmo trajeto, eu não vou parar, Se tem essa nuvem de testemunhas que me confirma a realidade do Espírito Santo que caminha comigo,
diz assim: livremo-nos de todo o peso e do pecado. Eu gosto muito de frisar isso. Peso e pecado são coisas diferentes. Peso, sabe o que é, amados? Peso são circunstâncias da vida que você se envolveu e que acusa você até hoje e que tenta minimizar a força de Deus em você. Um trauma de infância, uma rejeição, uma traição, uma mentira, um irmão que falou uma coisa para você que te afasta. E tudo isso e muito mais, que eu não estou aqui pensando, uma situação em que você fraquejou, uma situação que você tem medo, um ponto fraco que você tem, mas isso tudo está na carne. Como também na minha carne eu sou abalado, eu sou afligido, mas o meu espírito recebeu o espírito de excelência. Daniel, ele saiu da terra dele, do Palácio Real de Jerusalém, assistia no Palácio Real de Jerusalém, foi levado como escravo. E o rei Nabucodonosor falou assim: você vai ser meu escravo, vai comer da minha comida, vai ter que comer da minha mesa. Eu falei: não vou comer, eu vou jejuar, eu vou colocar na minha presença, não é a carne que vai me vencer. E eu não quero me contaminar com as iguarias deste mundo, deste reino, desta Babilônia. Eu sou do Senhor. Aonde colocar a planta dos meus pés, não importa o local, eu sou do Senhor, eu permaneço e persevero, que nele eu tenho esperança. Amados, ele conseguiu vencer o rei Nabucodonosor, que era o maior rei, ainda chegou na frente dele e falou assim: você vai cair, o seu reino vai cair. Tudo esse sonho que você teve, o meu Deus me revelou, porque Ele deu para você esse sonho, porque ninguém é capaz de dar um sonho desse para você, senão Deus Todo-Poderoso, que é onisciente, que o diabo não é não. O sonho que Ele deu para Nabucodonosor foi Deus, e só Deus poderia revelar aos seus servos, e só Deus pode revelar aquelas verdades que tem para a sua vida, porque Ele que vai te dar o seu sonho, Ele que vai fazer contigo. Eu não estou falando que você vai ficar rico, milionário, cheio, batendo no peito, dizendo que você é, não, mas você vai ser servo de Deus, mas tudo que você precisar, o seu Deus vai te dar. E como diz aqui, amados, livramo-nos de todo o peso e do pecado, que firmemente se apega a nós. Eles tentam se apegar, se agarrar a nós. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A carreira que tu estás proposta. Às vezes a gente pensa: qual é a minha carreira? A minha carreira é medicina, advocacia, futebol. A minha carreira é no Senhor. A melhor carreira que eu tenho foi o Espírito Cristo de Cristo que me deu a minha carreira. Eu já trabalhei, já sou aposentado, mas eu continuo. Terminou a minha profissão aqui carnal na terra, mas a minha carreira continua firme até a eternidade com Cristo. Aleluia! Não corramos, nós que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Ele que é consumador, ele que consome a minha fé. A minha fé está nele. Consumador da fé. É isso que ele é, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta. Isso aqui é Hebreus capítulo 12, tá, amados? Que estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Muitas vezes a gente tem vergonha. Tem crente que tem vergonha. Eu lembro de uma época, mas tinha crente no meu trabalho, que eu chamava assim: meu irmão, vamos lá para o culto que a gente fez lá, abriu a porta na Vale do Rio Doce, eu entrei lá para pregar no evangelho lá, em virtude de uma conversão de uma pessoa. Eu pregava até para a advogada do presidente da Vale do Rio Doce, e enchia aquele local, e a gente falava de Jesus. Eu convidei um rapaz lá daí: não, meu irmão, aqui dentro eu não sou crente não, aqui ninguém sabe que eu sou crente. Eu falei: ué, você é agente secreto aí dentro do teu trabalho? Rapaz, eu nunca vou me envergonhar do que eu sou de Cristo, e quem quiser que venha e veja, Cristo está em mim, a marca de Cristo não está somente no meu coração, mas está na minha boca, e eu nunca vou desejar nada disso que eu não estou.
Então, não vou me importar com a vergonha. E agora está assentado, Jesus está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Eu não vou cansar, eu não vou me desanimar, não vou. O Senhor vai me renovar minhas forças. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Vai dar com Jesus. Pastor, música não é assim não, eu mudei. Vai dar com Jesus, vai dar para viver, vai dar com Jesus, vai dar para viver. Eu não vou falar o artigo negativo aqui, o advérbio de negação, eu vou dizer que vai dar, porque com o Senhor vai dar. Pastor, mas aí está alterando, eu não estou cantando a música, eu estou cantando o verso do meu Senhor para a sua vida, para levantar você, para dizer que você é mais do que vencedor com Cristo Jesus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha posição de pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Sentir dor não é fácil, não. Não é fácil. A vontade de desistir, ainda mais todos os dias. Mas eu estou naquele que está ao meu redor, que luta por mim, que luta por você. Eu quero animar você, reanimar no Senhor, não na minha palavra, mas no Espírito que habita em você, que aqueça seu coração, revista você de autoridade e poder, para que você possa refletir cada vez mais a esperança, essa esperança que está viva, é a esperança que Deus coloca no teu coração. Senhor, eu entrego nas tuas mãos cada um daqueles que aqui estão, Senhor, para que possam, Senhor Deus, ser revestidos do teu poder, Senhor Deus, ser revestidos da tua glória, Senhor Deus, para que o teu poder, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, fazer diferença na vida de cada um deles. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, opera o teu milagre, Senhor Deus. Opera, Senhor Deus, no coração, na alma, no espírito, ó Pai, e que nada possa, Senhor Deus, reverter, Pai. Essa vontade que está, que é do Senhor, Pai, na vida de cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor Deus, ministra no coração dos teus filhos, ó Pai. Ministra, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Faça, Senhor Deus, com que eles possam ver a tua glória. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Te abraçar, de repente protegemos os avós, mas na verdade sempre estiveram sós. De repente o nosso barco se encheu, de repente não há rico e nem plebeu, de repente todo mundo quer remar. Vamos remar. Mas sem comandante não saímos. Mas sem comandante nós não vamos sair do lugar. E quem é o comandante? De repente a gente lembra que pecou. A gente lembra que pecou? Lembra? De repente só Jesus é o Só Jesus é o Senhor. Aleluia. De repente o bem vence O bem vence o mal. Aleluia. Já não importa o que se fez. Não importa. Vamos em frente.
Vamos nos livrar de todo mal, de todo apego da carne, de todo peso do pecado. Só há uma esperança. Só há uma saída, só há um remédio Para essa ferida, Jesus. Só um remédio para essa ferida é meu Senhor Jesus. Jesus. Só há uma esperança, só há uma saída, só uma saída, só há um remédio para essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. Mas de repente, num momento, de repente tudo volta ao lugar. Aleluia, Jesus, glória a teu nome, Senhor. Te louvo, Jesus, porque tu és o Senhor da vida. Eu imponho as mãos para aqueles que estão te ouvindo, para aqueles que vão te ouvir, para receber essa palavra. Vale a pena botar a mão no arado e não olhar para trás. Porque se olharmos para trás, podemos virar estátuas de sal se nós pegamos a rédea da vitória, que é o Senhor que está à frente. Não vamos parar. Vamos seguir para frente. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que Deus te dê saúde e paz. Sabendo que se o Senhor é por ti, quem será contra ti? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos em frente? A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Fique na paz do Senhor. Tamo juntos. A paz. Deus te abençoe.